E aí, moçada, beleza? Aqui é o Heráclito. E continuando a série de 10 dicas para entender Jung. Agora a oitava dica. Estamos chegando na que eu quero. O Jung era um empirista, então importam mais os fatos anímicos do que os conceitos ou a teoria. Então é importante atentar para os fatos. Eu fiquei pensando em como é que eu ia explicar isso de uma maneira diferente, porque à medida que eu fui explicando as dicas que eu mesmo escrevi, eu comecei a perceber que elas tinham uma coerência muito grande que levavam uma coisa a outra. E isso me levou a lembrar de uma passagem do Jung, acho que é o Problema do Mal em Psicoterapia, um texto interessantíssimo, né, em que ele fala que as pessoas têm uma tendência a substituir a realidade por palavras. E ele usa uma alegoria para explicar isso. Ele fala que a pessoa estuda tudo sobre estábulos e acha que sabe tudo sobre estábulos porque estudou. Mas, quando pela primeira vez ela pisa no estábulo, ela se espanta com o fato de que ele fede, né? Então, quando você tem essa tendência a substituir a realidade por palavras, isso vai acontecer, né? Você vai imaginar que as coisas são da forma como você estudou, mas a realidade ela tem características que são inapreensíveis na percepção teórica. Não que a teoria não seja importante, ela é importantíssima, né? Ela é algo fundamental. Outra coisa, né, que é preciso atentar para esse fato do Jung ser um empirista, né, um fenomenólogo, não tem nada a ver com a fenomenologia de Edmund Husserl, Heidegger, etc., né? O Jung não tinha nada a ver com esse povo. É algo que a Von Franz chama de pseudo-problema. O que é um pseudo-problema? A própria Von Franz, essa danadinha, um dia o Pauli, né, o famoso físico lá que teve uma colaboração com o Jung, ele mandou uma carta para ela dizendo que estava apaixonado por ela, mas entendia que o problema era a ânima e que a ânima dele isso, a ânima dele aquilo, e ela mandou ele plantar coquinho. Eu uso esse exemplo da Von Franz para explicar o que a Von Franz quer dizer. No momento em que ele desloca do fato de ele estar apaixonado e faz um psicologismo, isso aí é minha ânima, não sei o que, isso cria um pseudo-problema. O problema não é a ânima dele, o problema é que ele estava apaixonado pela Von Franz. Esse é o problema. E muitas vezes as pessoas têm tendência a criar pseudos-problemas. A pessoa tem um problema com a mãe, aí você vai, não, porque o complexo materno e não sei o que, e daqui a pouco a mãe está muito distante e você começa a falar do complexo materno, não é para isso que serve o conceito. Isso é um pseudo-problema. Isso é uma discussão em termos pragmáticos completamente ociosa. Jung era um empirista. Jung se importava com os fatos psíquicos. A teoria é um nominalismo culto. A teoria são nomes que ele dá para os fatos psíquicos, para organizar os fatos psíquicos, né? E eles têm um valor heurístico e um valor prático, um valor pragmático. Mas importam mesmo são os fatos psíquicos. Obviamente, o Jung também não era um empirista ingênuo, né? Ele também não tem vinculação com a empiria inglesa, então talvez seja importante especificar o que é que o Jung está chamando de empiria, porque o Jung não tem nenhuma ilusão de objetividade, de que ele era um kantiano. Por favor, quando eu disser kantiano, foi uma das discussões que surgiu, entendam com grano salis, né? Com o máximo grano salis, porque Jung não era filósofo, nem fazia filosofia, nem metafísica. Quando eu afirmo que ele é um kantiano, é uma forma mais fácil de dizer que ele levava em consideração as admoestações feitas por Kant e as dificuldades apresentadas por Kant e professava um agnosticismo kantiano. Ou seja, ele tinha uma perspectiva crítica, que significa não dizer mais do que se sabe. Mas a empiria do Jung, ela é muito tributária do Kant e pouco ou nada tributária da empiria anglo-saxã, né? Que achava que as pessoas eram uma tábula rasa e que do qual se pode exagerar um certo tipo de objetividade. Não. Para o Jung, ele vai ter um conceito chamado apercepção, que claramente tudo aquilo que você vai perceber vai passar por um crivo da percepção ativa de acordo com a sua própria atitude. O Jung explica isso no Tipos Psicológicos, outro livro fundamental, que é urgente que vocês que estudam Jung leiam. Assim, não tem sentido se dizer junguiano sem ter lido, pelo menos, né,
a prática da psicoterapia, tipos psicológicos, símbolos da transformação, energia psíquica e, malgrado eu não gostar, sincronicidade. Né? E volume 8. Volume 8 é muito importante, a natureza da psique. Né? Ele explica, né, que a objetividade é impossível, que você sempre vai ter que lidar com a sua equação pessoal, a sua constelação subjetiva de complexos. É inescapável. Mas, ao mesmo tempo, graças a isso, ele usa uma alegoria bíblica, né? Graças à trave no seu olho que você consegue enxergar o cisco no olho do próximo. O problema é que se você não conhece a sua trave, você pode supor que todos os ciscos são traves. Dito de outra forma, ele está falando da diferença entre uma percepção individual para uma percepção que se pauta exclusivamente pela inconsciência, ou seja, por identidade e projeção. Projetivamente, e através da identidade inconsciente entre sujeito e objeto, eu vou sempre querer encontrar ou sempre encontrar a universalidade do meu próprio inconsciente nos objetos. E isso impede algum grau de conhecimento objetivo do outro. Tanto é que no Aion ele vai dizer que o conhecimento da sombra ele é fundamental, ele é um problema social. Do contrário, devido à projeção sombria, o mundo se torna um construto subjetivo, porém desconhecido. Né? Então, quando ele fala de empiria, não se trata de uma empiria ingênua. Até porque, para o Jung, a única empiria realmente possível é da psicologia psicológica. Porque vivemos imediatamente apenas em um mundo de imagens psíquicas. Tudo mais é mediado pelo psiquismo. Para além dessas imagens psíquicas, nós não conhecemos nada. Nós só conhecemos a maneira como os objetos desconhecidos, tanto do mundo interno quanto do mundo interno, nos chegam mediado por essas imagens psíquicas, essas imagens da alma. Então é fundamental, né, que, devido a essa postura fenomenológica, devido a essa postura empírico-descritiva, que é o lado de ciência natural da ciência de Jung, que é uma ciência mista, ela é tanto hermenêutica quanto é uma ciência natural. Ela é ciência natural porque empírico-descritiva, né? Quando você não compreende um fenômeno, você ainda assim pode descrevê-lo, você pode observá-lo, descrevê-lo. Você precisa estar sempre atento aos fenômenos, e nenhuma ciência empírica, nenhuma ciência fenomenológica pode ser sobrecarregada por pressupostos teóricos. O olhar é para o fenômeno. O olhar é para o indivíduo que está à sua frente, para o sonho, para o delírio, para a visão, ou seja, o que for aquilo que você esteja interpretando. No meu caso, por exemplo, mitos ou contos de fadas ou desenhos animados japoneses, como eu já escrevi um livro a respeito, já escrevi algumas coisas também sobre essa temática, que é uma temática que muito me agrada. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando sempre que o Jung era um empirista, que a postura dele não era uma postura racionalista, que primeiro vem a teoria, depois os fatos, sempre os fatos primeiro. Se você tiver gostado, por favor, dê um joinha, se inscreva. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo anterior e vou deixar linkado também as outras dicas. Vou deixar linkado, não, vou colocar na descrição do vídeo todas as dicas. E estamos chegando naquela dica que eu estou esperando ansiosamente para falar de que Jung não era místico. E a última, Jung não mandava seus pacientes desenharem mandalas. Nunca mandou, na vida, jamais, em tempo algum. Se você manda porque você quer, não porque a teoria lhe peça ou porque seja uma coisa junguiana de se fazer, ok? Então, muito obrigado por assistir. Se vocês conhecerem pessoas interessadas, por favor, compartilhem. E é isso, valeu, falou!